Só vou esperar aqui, agora sim. Considerando, né, essas infrações e penalidades, as pessoas acham que o fato de você não se pronunciar diante de uma situação de infração, ela também pode não ser punida. Porque eu não estou me envolvendo com a situação, mas diante dos seus olhos, você vendo que existe uma infração e você se omite, você é tão conivente quanto, né? Então, é uma forma também de defender a nossa classe, né? Então, a partir do momento que você vê que tem algo errado, enquanto estagiário de nutrição, né? Enquanto profissional já, é importante, a gente sabe que para você fazer muitas vezes uma denúncia, você não precisa se expor, você pode fazer uma denúncia anônima. Então, a partir do momento que você tem dúvida também, será que isso ele pode estar infringido no código de ética? Às vezes é uma situação que sai de tudo isso que a gente já falou aqui, não consta nenhuma resolução, nenhum parecer, nenhuma nota, né? E aí, na dúvida, entre em contato com o CRN e, às vezes, faça a denúncia, anônima que seja. Aí as pessoas vão apurar, né, os fiscais lá do CRM, eles vão apurar se realmente há um ato de infração ou não, né? Se você teve dúvida, é porque algo, diante de tudo que a gente já discutiu aqui, diante daquilo que você sabe, considerando aí as leis e os pareceres, enfim, é porque se te incomodou, é porque não está 100% correto, né? Quando está certo, a gente já se convence, e é óbvio que a gente não nos incomoda tanto, mas diante de algum incômodo, de algum dilema que você esteja pensando, é importante que você se pronuncie sim. Olha lá, constitui infração ético-disciplinar a ação ou omissão, ainda que sob forma de participação ou conivência, que implique em desobediência ou inobservância de qualquer modo à disposição desse código. Então, é importante que a gente pense nisso também, né? E aqui eu cito algumas infrações que são mais comuns, que já foram detectadas, já chegou lá no Código de Ética, e eu trago justamente, né, para que a gente possa cada vez mais uniformizar as nossas ações, para que não estejamos aí cumprindo atos de infrações, né, de forma realmente a corromper, né, a nossa classe, uma vez que está com tanta evidência, né? Então, olha lá, ó, orientação nutricional acompanhada de produto comercial, então isso é algo que também chega muito lá no CRN, né? Então, às vezes as pessoas acabam pensando naquela ética individual que a gente já comentou aqui. Exercer a profissão com a cédula provisória vencida, então aquela coisa, poxa vida, venceu o meu código, né? Meu CRN, eu me formei, tive lá a carteirinha provisória, já fui chamada para ser trocada por uma definitiva e ainda consta ainda o provisório. Você já saiu daquele período, né, de 1, 2 anos, é o máximo para cumprir aí a profissão com a cédula provisória. Então, vamos lá, né, vamos tentar ver se a gente consegue regulamentar isso daí, menos que você tenha tempo. Hoje a gente tem aí a internet, né, que facilita muita coisa, principalmente nesse período de pandemia. Então, procure regulamentar o mais rápido possível para que você tenha aí o cumprimento com a cédula adequada, né? Apresentação de informações sem baseamento científico, isso a gente já falou várias vezes, mas olha só, por mais que seja uma coisa tão óbvia, né, até meio cansativa, ainda chega lá no CRN essa infração, né? Então, parece que para nós é uma coisa tão banal que é óbvio que nós não vamos fazer isso, mas realmente, às vezes, a pessoa, ela acaba sendo, de certa forma, ludibriada, né, por uma informação que vem, muitas vezes, na sua rede social, você publica ou vai compartilhar, é algo que também acaba sendo conivente com aquela situação que não tem embasamento científico, né, às vezes até para se autopromover mesmo. Também, deixar de cumprir no prazo determinado e sem justificativa as normas emanadas dos
conselhos federal e regional. Então, também é algo que chega lá no nosso código, no nosso CRN, né? Então, tenho lá prazos para cumprimento de determinadas situações, por exemplo, agora foi liberado, então, até fevereiro de 2021, o fato de eu poder atender de forma online. Então, passou esse prazo, já encerrou, e você ainda continua atendendo de forma online, sem nenhum tipo de escrúpulos, sem nenhum tipo de cuidado, né? Só para não perder, muitas vezes, o paciente que mora lá nos Estados Unidos, né? Aquele que mora lá do outro lado do país, enfim. Então, a gente tem que tomar esse cuidado também, né? Uma outra circunstância que também pode acontecer, que acaba sendo deixar de atender as requisições, deixa eu só ver aqui, administrativas, intimações ou convocações. Então, também, né, vamos o mais rápido possível. Quando eu fui questionada pela fiscal do CRN, ela falou assim, nossa, você prontamente me atendeu, né, a gente já agendou um horário, enfim, isso já seria a segunda vez que eu fui convocada, né, pelo CRN. E sempre eu procuro, o mais rápido possível, já agendar, já realmente me organizar para atender, né, esse profissional que ele está cumprindo com logicamente, com a função dele, e que para nós é de grande valia, né? Então, o que a fiscal falou para mim? Que tiveram alguns nutricionistas que não fizeram, de certa forma, tiveram uma dificuldade na hora desse agendamento acontecer, né? Então, por que isso? Né? Por que está com tanta retardo aí de agendar um horário com a fiscal? Quem não deve, não teme, né? Acho que, ainda que você vá ter que, às vezes, uma mudança no seu cronograma, no seu agendamento, para atender esse fiscal, ele é a figura importante para você ali, né? É até uma forma de você também se fazer presente diante do CRN, que você não tem nada a temer, né? Que você não tem nada a realmente a pensar de forma contrária ao CRN, aos cumprimentos das leis direitinho. Então, também, isso já é um ponto negativo para você. Se já está tendo dificuldade em agendar com você, por mais que você seja um profissional super solicitado, tenha agenda cheia, enfim, vamos lá, né? A gente tem que, muitas vezes, mudar mesmo essa agenda para que possamos aí atender, né, essas questões também, né? Não utilização no exercício profissional do número de registro no CRN, exercer carga horária incompatível. Então, aqui, ó, não utilização do número do CRN, então eu sempre comento com vocês, né, isso também é um ato de infração. Parece que uma coisa tão óbvia, mais uma vez, né, mas às vezes a pessoa acaba liberando um laudo, faz um relatório, ou então dá uma dieta sem que tenha o seu número de registro. Principalmente agora, né, nesse momento que a gente não sabe se vai continuar ou não esse atendimento online, mas procure fazer uma assinatura digital, procure colocar o número do seu CRN, enfim, para que você realmente esteja cumprindo, né, que isso também acaba sendo um ato aí de infração, né. Exercer carga horária incompatível. O que eu quero dizer aqui? Você tem uma empresa de consultoria, por exemplo. Nessa empresa de consultoria, você acaba, muitas vezes, assumindo muitas responsabilidades técnicas, sendo que você não tem tempo para isso. Então, antes de você assumir essa responsabilidade técnica, seja numa padaria, num restaurante, né, muitas vezes num consultório mesmo, né, procure saber se aquela carga horária que está no seu contrato, firmado com o seu cliente, é possível ser realizado. Então, às vezes, você com uma nutricionista que é autônomo, né, profissional liberal, não, eu não posso perder esse cliente. Então, assume várias
responsabilidades técnicas, e aí você não vai no local, você não sabe efetivamente o que está acontecendo, vocês estão vendo aí quantas coisas nós temos que observar, que driblar muitas vezes, né, que supervisionar. Então, se você não tem condições para isso, uma hora vai vir à tona um ato de infração. Então, aqui, olha aí, ó, infrações mais comuns detectadas: exercer carga horária incompatível. Então, você assume ficar, por exemplo, 10 horas semanais sendo responsável técnico dentro de uma padaria e não vai 5 horas, porque você já treinou o pessoal, você acha que você já delegou para as pessoas que eles acham, você está achando que eles estão sabendo, mas só que quem responde no final, se acontecer alguma coisa errada, alguma toxinfecção alimentar ou algo que infringe o nosso código de ética, algum dos pareceres, nós vamos ser chamados a atenção. Né, nós vamos ser notificados, e chamada atenção é pouco, né? Nós podemos perder, inclusive, o CRM. Então, essa carga horária que você coloca no contrato, você tem que saber se você realmente vai conseguir cumprir. Então, cuidado aí de pegar um monte de empresas e, de repente, não ter essa compatibilidade, né? Cuidados dos nutricionistas que atuam via internet, né? Então, cuidado com essa comunicação em massa, o atendimento individual, ele teve um início lá atrás, em primeiro momento, a questão do atendimento presencial, agora foi aberta a possibilidade, então, quando que vai terminar? A gente precisa estar sempre ciente aí dessas condições para que a gente possa realmente corresponder àquilo que é necessário, né? A avaliação nutricional não deve ser realizada já que pessoas leigas não possuem condições de se autoavaliarem, então, muitas vezes, né, por conta até de estar tentando se promover na internet, você dá dicas da pessoa se autoavaliar. Então, olha, você quer saber o seu estado nutricional? É muito simples, você vai fazer a circunferência da cintura, né, você vai fazer o seu peso, a sua estatura, você vai saber o seu IMC, enfim. Isso, embora a gente saiba que seja veiculado pela internet, mas não deve fazer parte do nutricionista, porque senão banaliza o paciente que vai no seu consultório e fala assim, mas isso aqui eu poderia ter feito em casa, né? Então, cuidado com aquilo que também você coloca como uma situação aí que pode dar uma conotação banal, né? Então, eu sei que os pacientes que vão até no meu consultório, eles falam assim, avaliação de bioimpedância, eu tenho um aparelho de bioimpedância, porque é vendido, né, nessas lojas que vendem produtos aí médicos, eles podem até adquirir, não tem que ter certificação nenhuma para adquirir uma balança que também faz bioimpedância, mas quem vai interpretar isso, porque ali pode dar uma conotação totalmente um diagnóstico errôneo, né? O nutricionista, vocês vão chegar lá no 5º semestre, vocês vão ver essa avaliação corporal feita pela antropometria, onde você tem técnica para fazer aferição de dobra cutânea, de circunferência do braço, circunferência da panturrilha. Então, tem vários tipos de parâmetros que a gente pode colocar para cada faixa etária, e aí interpretar isso, vocês têm basicamente aí quase um ano, né, com todas essas análises aí para serem feitas e treinadas, né, aí vai uma pessoa no seu consultório e fala, mas eu tenho um aparelho de bioimpedância, já tenho a avaliação do estado nutricional meu, já fiz, não sei o quê, né, então, o que é a bioimpedância? Ela vem para complementar uma antropometria, ela não é somente a única que vai fazer a avaliação do estado nutricional do paciente. Então, pode até ser que o paciente, ele tenha um aparelho parecido com aquilo que você tem lá no seu consultório, mas você deve explicar para ele que, primeiro que você não está fazendo uma avaliação única, você está fazendo uma avaliação holística, né? Muitos pacientes gostam, né, da bioimpedância, porque eles acham que é mais fiel do que aquela pega de dobra cutânea, sendo que a pega de dobra cutânea, ela acaba sendo muito mais fidedigna. Depois do treino desse profissional, ele passa só na hora de pinçar
com o dedo polegar e o indicador a dobra, depois aferir com o adipômetro, ele já consegue identificar, às vezes sem até fazer ainda a classificação, porque vai ter um número ali, ele vai colocar numa tabela para ser classificado esse paciente como desnutrido ou não, né, enfim, ele já tem tanta prática que ele já sabe que o paciente tem ali músculo ou não, aquele paciente que não tem músculo, tem mais massa de gordura corporal em relação a músculo. Então, tudo isso a gente tem que pensar na hora que a gente vai se expor, né, e também na hora que nós vamos nos colocar nos nossos consultórios, né. Recomendações dietéticas e a educação nutricional devem ser genéricas. Então, assim, né, num âmbito genérico, uma dica aí, de repente, é uma receita, né, que possa ilustrar aquilo que você está falando dentro dessa educação nutricional, né, olha, como incluir uma fonte de carboidrato de baixo índice glicêmico, né, uma receita que possa realmente complementar, uma sobremesa que possa complementar aquela refeição, né? Então, dentro dessa educação nutricional, né, mostrando que essas quantidades, muitas vezes, de açúcar que estão ali embutidas em produtos que são à base de lácteos, por exemplo, tem gente que compra um iogurte e ele acha que o iogurte é bom para a saúde, ele tem probiótico, né? E às vezes a pessoa começa a engordar com o iogurte. Por quê? Porque ali está inserido também uma quantidade enorme de açúcar, muitas vezes uma quantidade enorme de gordura. Então, vamos desmistificar. O iogurte, ele é bom, ele é ótimo para a saúde, só que a gente tem que saber escolher. Então, você pode dar dicas, né, de como escolher o melhor iogurte, né, não falando, obviamente, de marcas e tudo mais, mas você pode dar indícios, caminhos para as pessoas que possam realmente usufruir dessas informações, né. Então, olha só, outra infração, isso aqui tudo é infração que já chegou lá no CRM, né, recomendações dietéticas à educação nutricional, que não foi genérica, ela foi muito específica, ela quis colocar como sendo uma pessoa, como as outras podendo aproveitar tudo aquilo que uma única pessoa está fazendo, né, muitas vezes vai família, né, no consultório, é até interessante isso, então às vezes eles começam atendendo o filho, né, e aí a mãe acompanha o filho. Aí, quando o filho recebe uma orientação, por exemplo, personalizada, que a gente tem todo esse cuidado aí de fazer essa orientação, acaba muitas vezes a irmã fazendo, a irmã que tem outra faixa etária, que não tem nada a ver, a mãe fazendo, é bom que você dê mesmo essa orientação, porque aí todo mundo lá em casa vai fazer. Então, nessa fala, você já emenda, falando, olha, então, mas essa orientação é para o fulano de tal. Então, cada um tem um organismo, um metabolismo, né? Então, se você quiser que eu faça uma outra orientação, não tem problema. Mas essa orientação especificamente vai ser para, então, levando em consideração o biotipo, né? O estado nutricional, se tem alguma alteração bioquímica, enfim, tudo relacionado à pessoa. Porque às vezes a pessoa, ela paga uma consulta e ela quer usufruir, e aí, obviamente, não vai dar certo. Né, aí fala que o nutricionista que deu uma dieta que não deu certo, né, porque era para uma pessoa, não é para a família inteira, né, você pode até pensar numa questão familiar, no que diz respeito à compra de mantimentos, né, até para poder não jogar fora, muitas vezes, que se vai fazer só para aquela pessoa, ou para mais de uma pessoa, às vezes a quantidade que se compra é muito grande, então todos podem usufruir, mas aí tem que deixar claro que a quantidade que vai ser utilizada vai ser para aquela pessoa, não todo mundo fazendo a mesma coisa. Senão a gente pode até trazer prejuízo para a saúde das outras pessoas, né, que estão ali na casa. Então isso é bom, é bem importante a gente colocar, né, porque às vezes as pessoas acham que vai para o lado mais fácil, né, paga uma consulta, o nutricionista dá a orientação e todo mundo usufrui, né. Isso, pessoal, fazendo um parênteses antes da gente continuar, quem é personal diet, né, que vai até a casa da pessoa, ele vai fazer um esquema de compra, ele vai olhar a geladeira, vai olhar lá tudo que é possível ser realizado naquela casa, é diferente. Tanto é que o valor
de personal diet é diferente, porque ele tem primeiro que ele tem um deslocamento até a casa da pessoa, e ele não vai fazer muitas vezes uma orientação só para uma pessoa, muitas vezes ele vai fazer para todos da casa, né, ou para pelo menos a grande maioria ali da casa. Então, já que existe essa possibilidade de que todos possam usufruir, então o valor também vai ser diferente e também, lógico, né, o cuidado que você vai ter vai ser maior, porque você sabe que aquela orientação vai ser para fulano, ciclano, beltrano, né, então é importante também. Bom, a proibição de vincular o seu nome a produto em relação a conflito de interesse, recomenda-se que se destaque na página a seguinte frase: as informações fornecidas não são individualizadas, portanto, o nutricionista deve ser consultado antes de se iniciar uma dieta. Então, aqui é mais, por exemplo, se você é nutricionista contratado por uma empresa, uma indústria alimentícia. Então, é importante que no rótulo seja colocada essa informação. As informações fornecidas não são individualizadas, portanto, um nutricionista deve ser consultado antes de se iniciar uma dieta. Então, às vezes é um produto que você avaliou o rótulo, né, você fez todo o cálculo daquela informativo nutricional, daquilo que compõe o produto, ou quantas calorias, enfim, né, e aí existe toda uma normatização para que seja colocado essas informações. E dentro dessas informações também deve entrar essa recomendação aí sobre o produto. Então, às vezes pode colocar, as pessoas podem adquirir aquilo e acha que isso aqui é para mim, então eu vou continuar aí, eu vou utilizar isso como uma forma de perder peso. E aí não perde peso, acho que é o nutricionista que é o culpado. Então, ele vai poder utilizar, ele sofreu, logicamente, toda uma análise do nutricionista, mas precisa ver se ele realmente pode utilizar esse produto, né? Então, isso também é importante. E aí, para a gente finalizar, né, quem não luta pelos seus direitos não é digno dele, segundo Rui Barbosa. Né? Então, a gente tem realmente que sempre estar agindo em conjunto, né, pensando em todas as práticas possíveis aí, para que a gente uniformize as condutas. Tem espaço para todo mundo, hoje as pessoas estão realmente buscando muito o nutricionista, muito mais do que se buscava antes. Eu tenho contato aí com várias clínicas, né, em que eu estou vendo muito aumento, mesmo com a pandemia, né, um aumento da demanda de pacientes que está retornando aí cada vez mais, ainda que seja online ou presencial, enfim. Isso mostra o quê? Que as pessoas estão muito mais preocupadas com a sua saúde, estão sabendo que o trabalho desse profissional gabaritado, ele faz diferença na vida dela, em relação à qualidade de vida, à longevidade, enfim, né? Então, eu vou parar de compartilhar esse material, e agora eu vou buscar o material de orientação da AP3. Então, aí eu vou contar com a Bia, para que a gente possa, Bia, já ir montando os grupos, porque vocês trabalharam na AP2 com 9 grupos. Agora, eu vou precisar que vocês façam grupos de 9, 10 alunos. Então, eu dei uma olhadinha naquela primeira lista que você me passou, Bia, e eu vi que nós temos os 9 grupos e cada grupo estava com em torno de 3, 4 pessoas. Então, o que é para fazer agora? É para juntar, né? Então, vamos juntar o grupo 1 com 2, 3 com 4, a forma como vocês preferirem. Aí depois, Bia, eu peço para você me passar, né, os nomes desses alunos, de acordo com os grupos, porque nós vamos ter 2 tarefas dentro dessa AP3. Então, agora, mais do que nunca, entrando mesmo naquilo que a gente tem de resolução, de parecer, de notas, a gente pensou, nós que damos aula de ética, então sou eu, a professora Priscila e a professora Ana Paula, né? Então, nós pensamos aquilo que é mais hoje evidenciado, porque a gente tem vários, né? E já que até existiu, e hoje nem está mais no Código de Ética, no CRN, mas ele já existiu, mas hoje a gente não consegue
encontrar mais naquela parte de legislação do CRM. E a gente pensou algo que é extremamente atual, né, que são aqueles assuntos que eu já disponibilizei para vocês no Teams. Então, são 9 assuntos pensados, e para que vocês consigam fazer essa avaliação processual 3, então, a primeira coisa que nós vamos ter que fazer, os alunos deverão se dividir em grupos de 9 ou 10 alunos. Então, é juntar aí esses grupos que já estão previamente montados. Realizar a leitura prévia dos pareceres, decretos e resoluções específicas. Então, aqui, olha, são 9 temas. Então, a gente tem desde o boletim técnico, que fala do comportamento nas mídias sociais e parecer técnico, fala da lei dos estágios, então isso é importante, né, também para vocês, sustentabilidade e nutrição, solicitação de exames laboratoriais pelo nutricionista. Então, inclusive, esse parecer técnico, guardem com muito carinho, amanhã vocês estão lá clinicando, vocês querem fazer solicitação de exames, devem anexar essa legislação junto ao seu pedido de exame que vai para o laboratório, tá? Parecer técnico de prescrição de suplementos nutricionais, o detox, falando sobre o detox, falando sobre as recomendações do coronavírus, o óleo de coco e óleo de canola, e também falando da sucralose, tá? Então, nós temos aí 9 assuntos que cada um dos grupos vão fazer resumo desses 9 assuntos, tá? Então, vamos caminhar mais um pouquinho, olha. A primeira parte, então, nós temos 2 tarefas. Uma é fazer um resumo escrito, valendo 3. Esse resumo, desculpa, ele tem que ter uma única página. Por que tem que ter uma única página? Vocês têm que exercer o poder de síntese, né? Normalmente, esses pareceres, eles não têm muito mais que uma página, mas vocês vão sedimentar em uma página. Por quê? Porque vocês vão usar exatamente esse material para poder responder, estudar e responder aí o Forms. Então, o Forms vai valer 2,5. Então, esse conteúdo, ele vale total 5,5. A nossa data para que faça a entrega dos resumos, bem como nesse mesmo dia, vai ser quando vocês terão que responder o Forms, vai ser no dia 17 de novembro. Então, aqui, olha, vocês têm praticamente 15 dias aí, um pouquinho mais de 15 dias, hoje nós estamos no dia 27, né? Então, tem aí, quase 15 dias, 10 dias, né? Para poder fazer a leitura e aí montar em uma única folha para se preparar para responder esse Forms, tá? Então, olha lá. Realizar em grupo remotamente, lógico, né? Como vocês não podem ter o encontro presencial, vai ser remoto, cada um na sua residência aí, aonde vocês vão montar esses 9 temas em um único resumo, e aí deverão responder individualmente um questionário no Forms sobre os mesmos assuntos, que seriam pareceres, decretos e resoluções. Então, nós vamos dar 24 horas para que vocês consigam aí responder essas perguntas no Forms, tá? Então, primeira etapa é fazer o resumo, segunda etapa é responder no Forms. Então, já tem hoje, a partir de hoje, já os resumos, já os assuntos para fazerem esses resumos, então já vão fazendo isso para não ficar para a última hora e aí acabar acumulando tudo, tá? Bia, você acha que hoje você consegue me passar os nomes dos grupos com os componentes? Consigo sim, professora. Perfeito, então. Então, nós temos aí já esse adiantamento, acho que é uma forma de vocês já se organizarem para não deixar para o final, porque aí junta tudo com outras disciplinas também, tá? E é isso, então, vocês têm disponível, né, o material aí que já está para que vocês tenham acesso.
Qualquer dúvida, eu vou estar conversando com vocês aí já na semana que vem, então, qualquer dúvida que vocês tenham, já estou aí na semana que vem para esclarecer. E então, nesse dia 17/11, vocês vão entregar os 9, então cada grupo entrega 9 resumos, e aí vão, no mesmo dia, com 24 horas de prazo para responder o Forms. Ok? Alguma dúvida? Sem dúvidas. Tá. Então, né, eu convido vocês a assistirem a palestra da Fabiana Rangel, que tem muito a acrescentar aí para vocês, e eu vou ficar, logicamente, até às 9h20 à disposição aí de vocês para qualquer esclarecimento, e desejo que vocês façam aí tenham aí uma boa palestra, viu? Que possam realmente aproveitar isso já para essa construção dessa imagem nas redes sociais. Tchau, tchau, pessoal. Tô lá no Teams, tá? De nada, até mais. Boa Tchau, semana. Pro. Boa semana. Obrigada, querida. Até mais. Tchau, tchau.